E aí, pessoas, tudo certo? Vim aqui cumprir o prometido de fazer o guia do Brasileirão. Deu trabalho, tá dando trabalho, mas com muito carinho. O guia dos 20 clubes. Decidi fazer um clube de cada vez, gente, senão ficaria uma live muito longa. Não sei exatamente quanto tempo vai ser exato de todos os clubes, mas vou seguir um padrão, uma mesma arte, com o mesmo conteúdo para todos os clubes. E também a questão de que, nesse momento, eu estou dando preferência para os clubes que já não estão disputando uma competição, no caso do estadual, as finais, né? Considerando, então, esse o motivo pelo qual, dentre alguns clubes, eu escolhi o Cruzeiro para ser o primeiro do guia do Brasileirão, que, para mim, eu utilizo esse momento como uma homenagem à revista Placar, foi quem me inspirou muito durante minha infância e juventude, e eu esperava ansiosamente pelos guias dos campeonatos brasileiros, né? Isso que eu tô falando para vocês é antes da internet, tá, gente? Faz bastante tempo. Então, anos 90 ali, final dos anos 80, sempre eu aguardava ansioso o guia da Placar, assim como os álbuns de figurinha que colecionava na época. Então, a minha homenagem aí à revista Placar. Hoje em dia eu não acompanho, né? E não é a referência que foi para mim em outro momento, né? Pós-internet as coisas mudaram bastante, mas fica aqui o registro para vocês da minha inspiração para fazer esse guia do Brasileirão, que não vou aprofundar tanto assim, até porque com relação aos santistas que me acompanham na QTV, sabem que a gente faz live pré-jogo. Então a gente tem já nosso padrão de live pré-jogo, né, com análise dos adversários, encaixes. Nesse momento a gente vai falar especificamente do Cruzeiro, sem encaixe com outra equipe ainda, né? Não vou considerar ainda um adversário para o Cruzeiro, mas vai ter campinho sim, e vai ter os pontos que eu separei para citar sobre todos os clubes a qual eu tive que me debruçar. Eu assisti pelo menos, o time que eu menos assisti, eu assisti 2 partidas ou 3, acho que foram 2, um jogo em casa e um jogo fora, para poder gerar uma análise mais bem feita para vocês. É claro que considerei assistir os resumos dos últimos 10 jogos, todos os gols que a equipe sofreu e fez durante a temporada. Então eu vou mandar para o ar aqui a arte criada com muito carinho para vocês. Você, torcedor do Cruzeiro, você, rival do Cruzeiro, você, torcedor do futebol, né, como um todo, espero que goste desse conteúdo, que é um conteúdo feito por mim. Meu nome é VH, para quem não conhece, clicou aí porque viu o escudo do Cruzeiro. Eu sou analista de desempenho profissional, scout, tenho uma empresa há 19 anos no mercado, sendo que já prestei serviço para 16 clubes diferentes de 4 continentes, já fui coordenador técnico, e hoje mantenho a minha empresa que faz atendimento para técnicos, clubes e principalmente jogadores com personal scout na melhoria da performance desses atletas, ok? Vamos lá então. Cruzeiro é um clube de muita tradição no futebol brasileiro. Este ano o Cruzeiro fez 10 jogos, teve 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, marcou 13 gols. O GP representa gols pró e o GC de gols sofridos é os gols contra. Sofreu 11 gols, sendo assim 2 gols de saldo. 47% de aproveitamento na temporada. A equipe do Cruzeiro, para a gente poder observar, né, quais competições participou e vai continuar participando em paralelo ao Campeonato Brasileiro, a equipe está na terceira fase da Copa do Brasil. Se junta a mais 11 times que entram, né, nessa fase da Copa do Brasil, mais adiantada, podemos dizer assim como da Sul-Americana, que vai vir na próxima tela. Porém, no estadual, teve a eliminação do time na semifinal para o América Mineiro. Na Sul-Americana, a equipe já está na segunda fase, na fase de grupos, e eu posso citar para vocês que vai enfrentar, por exemplo, na sua estreia no dia 1º, no dia 15, não, dia 1º de abril, 15 de abril é o nome do estádio, do União Santa Fé da Argentina, que não vem muito bem no Campeonato Argentino, e os outros 2 adversários do grupo que contém 4, o grupo E do Cruzeiro da Sul-Americana, tem o Muxurruna do Equador e o Palestino. O Muxurruna está em 8º no equatoriano, mas o Palestino lidera nesse momento o chileno.
Então, os outros adversários do Cruzeiro na Sul-Americana, um torneio internacional que o Cruzeiro participa, né, em paralelo, disputa, assim como a Copa do Brasil, né, em paralelo ao Campeonato Brasileiro. Que no ano passado, o Campeonato Brasileiro de 2024, o chamado Brasileirão, o Cruzeiro ficou em 9º lugar e teve 46% de aproveitamento. O 9º lugar não fez com que a equipe pudesse chegar nem na pré-Libertadores, por isso participa da Sul-Americana. 46% é até 1% abaixo do que a equipe tem este ano, mas acredito que a equipe do Cruzeiro, com todo o investimento que fez, almeja algo maior. O técnico Leonardo Jardim, o português de 50 anos, que para muitos pode não ser conhecido, eu vou falar um pouco dele, só fez 3 jogos na equipe. A equipe começou o ano sem um treinador ainda que seria o principal para o início do campeonato, que no caso é o Leonardo Jardim. Ele fez 3 jogos, não teve vitórias ainda, teve 2 empates e uma derrota. Os 2 empates contra o América e perdeu para o Democrata, jogando com uma equipe, digamos, alternativa, né? Sendo assim, 23% de aproveitamento, que é muito baixo, mas vamos considerar que é apenas 3 jogos, né? Não dá para ainda cravar o trabalho, né, do Leonardo Jardim como bom ou ruim, é muito cedo, mas como padrão que vai ser, vocês vão acompanhar dentre todos os clubes que eu irei apresentar, vai ter a tela sobre o treinador e o percentual dele. Infelizmente, no momento da criação do guia, o Leonardo Jardim só tinha esses 3 jogos, né, e o percentual muito baixo. Mas para quem não conhece o treinador, é importante explicar para quem não conhece, que é um treinador que teve nas últimas 4 temporadas no chamado mundo árabe, né? Emirados Árabes no Al Ain, 24-25, antes de chegar no Cruzeiro. Antes disso, ele esteve na equipe do Al Rayyan do Catar, na temporada 23-24, na temporada 22-23 no Al Ahly do Emirados novamente, e 21-22, sua primeira equipe no mundo árabe, o Al Hilal, conhecido Al Hilal, na temporada 21-22 da Arábia Saudita, ou seja, ele trabalhou em 3 países do chamado mundo árabe. Antes disso, que talvez seja o seu maior feito, né, ele esteve por 6 temporadas no Mônaco, o que o tornou conhecido no futebol mundial, né? Até por ser difícil um treinador permanecer várias temporadas no mesmo clube, mesmo não obtendo um grande êxito, principalmente nas 2 últimas temporadas. Ele chegou a ter na temporada 16-17, em 63 jogos, 45 vitórias, o que é muito relevante. Antes do Mônaco, a trajetória dele, ele começou como auxiliar técnico no Camacha de Portugal, depois ele chega ao profissional nessa própria equipe, vai para o Chaves, uma equipe também de pouca tradição, mas um pouco maior, o Beira-Mar, onde fica 2 temporadas, até chegar no Braga, que foi quando eu conheci o trabalho do Leonardo Jardim, na temporada 2011-2012, né, com 46 jogos e 27 vitórias. Depois ele vai para o Olympiacos, da Grécia, e enfim chega num time grande de Portugal, o Sporting, 35 jogos e 23 vitórias. Depois disso, essa trajetória que ele teve no Mônaco. O importante é eu ressaltar sobre o treinador, porque muitos não conhecem o trabalho do Leonardo Jardim. Os destaques, né? Essa é a tela que eu separei para citar os destaques da equipe, que eu considero, né, apesar do time do Cruzeiro ser um pouco mais difícil fazer isso do que algumas outras equipes, porque eles contrataram muitos jogadores. Eu vou citar eles para vocês, mas eu considero que no sistema defensivo, o seu maior destaque, a sua maior contratação foi o Fabrício Bruno, jogador formado pelo Cruzeiro. Inclusive, trabalhei com esse jogador. Foi um jogador que eu selecionei dentre as opções que o Cruzeiro tinha para emprestar para a Chapecoense no momento da reconstrução pós-tragédia. Foi me passada uma lista de 12 jogadores e o Fabrício Bruno nem estava nessa lista. E eu citei que eu gostaria de um outro jogador que tinha 19 anos na época, que eu já tinha visto atuando profissional, mas que eu vi atuando pelo Sub-20, que era o Fabrício Bruno. E ele foi para a Chapecoense, foi muito bem. Era, na verdade, um jogador para complemento de elenco que acabou sendo titular da equipe. Um zagueiro de velocidade que evoluiu muito e que no Flamengo teve, né, um grande momento e de chegar à seleção brasileira, mas voltou agora onde ele foi criado, né, na base do Cruzeiro, está de volta à equipe de Belo Horizonte. Matheus Pereira, o meia que está se esquentando aí do frio. O Matheus Pereira é um meia que eu gosto muito, de muita qualidade. É um camisa 10 que joga também como meia ponta quando necessário, mas é um dos melhores da sua posição no país. Teve uma queda um pouco de rendimento, mas durante o ano passado teve momentos até de ser, por muitos, citados para a seleção brasileira, né? Que ele até conseguiu essa convocação, mas
é um jogador que acho que esse ano pode, junto com esses outros companheiros de muita qualidade, ter um ano ainda melhor. E claro, no centro da imagem, a principal contratação, mesmo tendo Dudu, mesmo tendo alguns nomes de peso, foi o Gabigol, né? Mal alvoroço aí da mídia. O Gabigol, o centroavante da equipe, que esse ano já fez gols, mas muitos deles de pênalti ainda, o que vale como gol da mesma forma, mas que não está naquele nível que já teve antes, está em busca desse melhor nível. Não digo questão física, gente, é questão de ritmo, de desempenho, mas não há dúvida da qualidade desse jogador, que pode jogar junto com outro centroavante, que no caso do Cruzeiro eles têm o Caio Jorge, pode jogar com outro atacante por dentro do Bolazzi, e vai chegar nessa hora do campinho que eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades táticas do time do Cruzeiro. O Wanderson é um jogador que chegou mais recentemente na equipe, um ex-atacante do Inter. Eu particularmente gosto muito desse atleta, predomina jogar pela ponta do lado esquerdo, mas posso citar outros nomes que foram contratados esse ano. O Fagner, ex-Corinthians, lateral direito, o Matheus Gamarra, que é um zagueiro canhoto de qualidade, mas que não foi bem no Atlético Paranaense. O Eduardo Meia do Botafogo, que está sempre entre os titulares da equipe, experiente. Marquinho Canhoto, que foi do Arsenal, estava no Fluminense. O Christian, volante do Atlético Paranaense, jogador que muitos clubes queriam, né? Esse atleta, um volante com chegada na área. Além do Rodriguinho, maior revelação da equipe do América Mineiro, né? Um muito bom jogador, o Rodriguinho, contratado também. Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, já citados. E o atacante Bolazzi, né? Que já chegou fazendo gol no Cruzeiro, o que para o torcedor é muito importante. Dando sequência aqui, os jogadores são apostas, além do Tevez, que ficou de fora dessa tela, tem o Juan Índio, Tevez com um I, tá? O Juan Índio e o Kenji, os atacantes aí que estão como apostas do Cruzeiro, né? Juan Índio, Kenji e também o Tevez, mas eu acho que o principal é o Jonathan, esse zagueiro que foi formado na base do Ceará, que está jogando de titular ao lado do Fabrício Bruno, jogador que tem muita força e velocidade. Então eu vejo que como principal aposta, né? E talvez candidato aí para uma das revelações do campeonato, eu vejo esse atleta Jonathan um atleta que tem uma margem para crescimento também muito boa, assim como o lateral esquerdo Kaique, formado na base, mas que não entra entre as apostas porque já vem jogando há mais tempo. Nesse momento, o time do Cruzeiro tem dois jogadores que estão no seu departamento médico, o Japa, o meio-campista jovem, e o João de Neno já está em... Eu pesquisei aqui antes de começar a gravar esse vídeo, ele já está em processo de transição, já fazendo trabalho com bola, deve pintar nas primeiras rodadas, se não, até mesmo podendo pegar um banco de reserva no primeiro jogo, que era um dos jogadores que estavam aí, né, contundidos da equipe. Eu vou colocar uma sequência de campinhos aqui, gente, que são das últimas partidas do Cruzeiro, para vocês terem uma noção, né? Nos últimos 3 jogos é o Leonardo Jardim, tá? Para vocês terem uma noção da variação tática, das possibilidades, quem é que tá jogando, né? Vocês podem ver aqui nessa última partida, Cássio no gol, o William na lateral direita, Fabrício Bruno e Jonathan, a zaga que eu citei, com o Kaique na lateral esquerda. O meio campo fazendo um tripé ali com o Romero, mais de primeiro volante, o Matheus Henrique pelo lado direito e o Eduardo pela meia esquerda. Dudu numa ponta, no caso à esquerda, Gabriel Barbosa começando pelo lado direito, é outro jogador que eu trabalhei no início da carreira dele. O Gabriel Barbosa, quando foi lançado pelo Claudinei em 2013, eu era o analista que trabalhava no Santos junto com o Claudinei, e ele começou jogando nessa ponta direita aí que vocês estão vendo ele no campinho, né? Com o Caio Jorge também aí, Santos, desse centroavante. O Gabriel Barbosa, quando foi lançado pelo Claudinei em 2013, com 16 anos, a gente tinha que pegar muito no pé dele, porque ele tinha que acompanhar o lateral esquerdo, não permitir que cruzasse, etc. Mas que com certeza, quando estava com a bola do meio para frente, naquele momento, eu até enxergava que ele fosse se manter nesse posicionamento, acabou centralizando mais durante a carreira. Esse foi o jogo contra o América, o jogo da eliminação do Campeonato Mineiro. Aí vamos puxar esse aqui, o jogo anterior, tá? Eu pulei vocês vão entender por quê. Tá vendo que a equipe tá jogando com o mesmo formato, né? Aí o Matheus Pereira, canhotinho meia, aberto pela direita, Dudu pela outra ponta, né? Já não mais o Gabriel Barbosa pela direita, o Gabriel Barbosa centralizado, né? Caio Jorge não está no time, o restante do time igual. Esse jogo aqui é o primeiro jogo do Leonardo Jardim, onde teve jogadores um pouco diferentes, né? Houve um time mais alternativo, jogou Léo Aragão no gol, goleiro que até fiz uma observação aqui na minha colinha aqui. Sim, eu tenho uma colinha.
que nas 2 partidas que jogou deixou um pouco a desejar aí o Léo Aragão, digamos então que na ausência do Cássio, pode ser que o Cruzeiro tenha dificuldades. Jogou Fagner na lateral direito, não William, a zaga, o Fabrício Bruno não jogou, quem jogou foi o Jonathan pelo lado direito, entrou o Vidalba, né? Zagueiro canhoto aqui do lado esquerdo da defesa, formando a dupla com o Jonathan, e o Marlon na lateral esquerda, que era o antigo, ou titular anterior ao Kaique. Os volantes, a dupla reserva, o Wallace e o Lucas Silva, com características diferentes da dupla titular, eu vou comentar a respeito. Jogou o menino Tevez aqui do lado esquerdo, Marquinhos do lado direito e o Bolazzi na frente com o Eduardo chegando. Então vocês podem ver que é um time muito diferente, digamos que só o Jonathan do time titular. Aí se eu puxo esse jogo aqui, por exemplo, já é o time do Cruzeiro jogando no 4-4-2, mas com outro treinador, que era o Wesley Carvalho, treinador auxiliar fixo da casa. Mas só para vocês terem uma ideia que os jogadores que estão sendo utilizados não diferem muito do time que jogou a última partida com o seu auxiliar fixo, né? Talvez a diferença que se tem aqui seja que o Marquinhos como titular pela ponta direita, né? Onde jogou depois o Matheus Pereira e jogou Gabigol e Matheus Pereira. Então, o Marquinhos talvez fosse a diferença aqui no time. Aqui é um jogo mais ainda anterior de todos, né? Que é o jogo do dia 6 de fevereiro, se não falha a minha memória, onde a equipe repetia esse sistema tático de um 4-4-2, mas a dupla de volante é a mesma, o Dudu está na esquerda, só está diferente o Eduardo aberto pela direita na equipe, ou seja, as peças em campo não mudaram tanto assim com a chegada do Leonardo Jardim. O que mudou no caso? Vamos lá para o campinho do Cruzeiro. O campinho do Cruzeiro está na tela. O time do Cruzeiro, aqui está em campo, né, num formato aqui. Vamos deixar até cadê o nosso querido, o outro reserva que sempre pode estar jogando? Deixa o Marquinhos aqui de cantinho, o Bolazzi aqui de cantinho, o Lucas Silva, o Caio Jorge. Deixa eu puxar mais aqui. Cadê? Tem vários jogadores, hein? Lucas Silva, tá? Por que eu coloquei esses jogadores aqui? Porque assim, ó, com essa formação que está em campo, a equipe do Cruzeiro consegue mudar seu plano tático sem alterar jogadores. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O Eduardo jogou de segundo volante, mas ele também jogou aberto, assim como o Matheus Henrique pode descer e jogar volante lado a lado, e o Matheus Pereira centralizar. Mudou a característica, o meu campo ficou diferente, porém sem trocar peças, certo? Tem outro formato? Tem outro formato, sim. O Matheus Pereira, por exemplo, joga aberto, o Eduardo vem para uma meia esquerda, o Matheus Henrique para uma meia direita e o Lucas Romero fechando. Pode-se ler como 4-4-3-3 ou 4-1-4-1, né, gente? O Romero sendo 1 e o Gabigol sendo 1. Uma outra coisa que é feita na equipe, tá? Matheus Pereira se junta mais como um segundo atacante, o Dudu de um lado, Eduardo do outro, Matheus Henrique recuado junto com o Romero. Aí, no segundo tempo, o que pode acontecer? Entra a Bolazzi e se torna um segundo atacante mais fixo e o Gabriel Barbosa buscando. Diferente do que acontece com o Matheus Pereira, que por característica teria que rodar mais, mas o Gabriel Barbosa não guarda a posição. Tá? Aí sacaria Matheus Pereira. Ah, não, mas Matheus Pereira pode ficar na vaga do Eduardo. O time mais ofensivo, o Eduardo vem para volante, segundo volante, e o Matheus Henrique sai. A equipe está precisando chutar de fora da área. Entra Lucas Silva, que quando entra, inclusive, até se torna capitão da equipe, e é um cara que tem um tiro de média a longa distância. Outra coisa que pode acontecer na equipe, Marquinhos Pereira. Marquinhos aberto pela direita, Matheus Pereira saindo, Caio Jorge junto com o Gabigol na frente. Tá? Ah, o Gabigol também pode abrir para a direita? Pode. Sai Marquinhos, sai o Dudu, vamos dizer que o Matheus Pereira continuasse na partida. Então vocês podem ver que há uma possibilidade de variação tática maior do time sem trocar peças pela característica dos jogadores. Gabriel Barbosa tanto joga por dentro quanto joga aberto. Matheus Pereira joga por dentro e joga aberto. O Eduardo faz essas 3 possibilidades, por exemplo. Segundo volante, meia por dentro e meia aberto. Mesmo sendo um cara de 35 anos, tem uma boa mobilidade. O Dudu já é um cara que joga muito mais por aqui, sem haver uma grande alteração, né, no seu posicionamento. Mas o Léo Jardim tem boas possibilidades. Ele precisa de uma maior imposição física no meio,
melhorar a marcação, ele pode fixar o Wallace aqui, por exemplo, né? Deixa o Matheus Henrique, porque é um cara que tem uma maior posição física, tem mais estatura, né? As laterais tem Fagner e Marlon na reserva, ou seja, o time do Cruzeiro, como se diz no popular, no papel, tem uma boa equipe. Vamos ver se o Leonardo Jardim vai conseguir colocar em prática o que já fez em outros momentos da sua carreira, mas que qualidade e bons ingredientes para gerar um delicioso prato para os cruzeirenses, isso a gente pode dizer que o Leonardo Jardim não pode, podemos dizer que sim, porque o Leonardo Jardim não pode reclamar de qualidade. Alguns itens que eu acabei anotando e vou seguir como padrão para todas as equipes do guia do Brasileirão que eu desenvolvi, começando a citar da seguinte forma, né, para vocês entenderem a organização. Organização defensiva, organização ofensiva, transição ofensiva, transição defensiva e ofensiva. As bolas paradas, saídas da defesa, construção de trás, marcação na saída, de que maneira se tem alguma recorrência nos gols marcados ou sofridos para identificar algum padrão. O que mais? Destaques que eu coloquei, por exemplo, a equipe tem uma média de posse de bola de 59,9%. Então é um time que busca predominância no jogo com relação à posse. Porém, em média de por minuto, a equipe adversária que enfrenta o Cruzeiro, mesmo sendo o Campeonato Mineiro, finalizou mais vezes por minuto no gol do Cruzeiro do que o inverso. Se a gente conta numa totalidade, o Cruzeiro finaliza 11,7 em média no gol dos adversários durante essa temporada, e o adversário 10,7, com 39% de acerto nas finalizações que o Cruzeiro tenta. Mas o que isso quer dizer? Mas, Vitor, se deu 10,7, não é menor do que 11,7? Não é uma finalização a menos? Só que a posse de bola, em média, é 60%, 59,9%. Ou seja, no momento que eu fiz o cálculo, a equipe adversária finaliza mais por minuto, ou seja, tendo menos a bola, acaba finalizando quase o mesmo que o Cruzeiro na totalidade. Mas por minuto finaliza um pouquinho a mais que o próprio Cruzeiro. É algo que esse desequilíbrio, né, pode ser que seja um tema de palestras e de falas do treinamento do Leonardo Jardim para os seus jogadores. Porque o ideal é que você tenha a predominância do jogo, mas que os adversários não finalizem tanto no seu gol, como vem acontecendo. É uma equipe de qualidade que mantém uma média de 85% de acerto nos seus passes, mas o que vale mesmo, o principal dado é o aproveitamento em pontos. E eles estão, esse ano, nos 47%, que fica aquém do que é necessário para brigar por uma Libertadores, pensar em título, né? O tal G4, que deixou de ser G4 para virar G6, G8. Hoje, são poucos os que não brigam por nada no campeonato, né? Ou tá brigando para não cair, ou tá pleiteando algo mais. Título, Libertadores, pré ou Sul-Americana. Apenas 2 clubes ficam nesse limbo, que não cai e também não participam de nada. A gente vai citar durante os próximos dias, já que faltam 10 dias aí para início do Campeonato Brasileiro, e são 20 times para eu poder colocar aqui para vocês no guia, né? Vou fazer um por um. Esse foi o do Cruzeiro, mas não vou deixar de pontuar essas questões que eu anotei de todos os clubes, tá? Como eu citei, tive que ver jogos de alguns deles depois agora para fazer análise específica. Alguns, como eu sabia que ia fazer o guia, na medida que eu assistindo, já fiz minhas anotações. Eu, por exemplo, notei que o Cruzeiro teve muitos gols de pênalti a seu favor, né? E, sinceramente, assim, não vou dizer que é porque estavam tentando ajudar o Cruzeiro, só chamou a atenção que essa é a principal recorrência, né? Então, é um time que fez muitos gols de pênalti, no caso, o Gabigol. O Cássio é um goleiro que a equipe fazendo uma linha alta, né, para se falar, começando de trás para frente, é um goleiro que tem dificuldade de fazer o goleiro líbero. Então, a zaga, mesmo sendo rápido e conseguindo fazer uma linha alta, o Cássio tem essa dificuldade, ou seja, o Cruzeiro acaba ficando um pouco refém dessa situação, mesmo o Cássio embaixo das traves ainda sendo um bom goleiro. Dos laterais, o Kaique ainda é um pouco mais tímido, que subiu da base, mas já tem alguns jogos, já tem uma minutagem no profissional, mas o de grande destaque é o William do lado direito, sem dúvida. Esteve até entre os melhores laterais da temporada do ano passado, teve uma queda de rendimento, mas teve um momento que teve como o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, e o corredor está sempre liberado para ele utilizar, né? Principalmente se joga o Eduardo ou o Gabigol ou o Matheus Pereira pelo lado direito. O Marquinhos, inclusive, por ser canhoto, traz muito a bola para dentro, faz esse movimento e abre muito o corredor. O William pode aproveitar muito isso.
O time não tem como ponto forte as bolas paradas, já que é um time que, na sua média de estatura, é uma equipe baixa, tá? Teve jogos do Cruzeiro que só tinham 2 jogadores com mais de 1,80 m entre os titulares. Em alguns jogos, 3. A dupla de zaga mais o Eduardo. Então, os volantes são baixos, os laterais são baixos. Então, é um time baixo. Então, até mesmo o gol que o time faz de bola parada que eu considerei é uma jogada que, em vez de cruzar na área, eles tocam, o Romero chuta de fora da área. Então, não é uma equipe que busca muito a situação de bola parada. Por outro lado, é um time que busca muito aproximação e usar a qualidade técnica dos jogadores. São gols de proximidade, finalizações próximas ao gol, né? Gols de a tentativa de chegar com o drible e tentar usar a criatividade desses jogadores, têm muito talento, né? Uma outra coisa do meio campo que eu anotei aqui, que é um meio campo técnico, é um meio campo que tem bom domínio de bola, boa mobilidade, só que tem pouca força, pouca imposição física. O Romero é muito dedicado. Ele desarma, mas ele é um cara baixo e, querendo ou não, também não é um cara muito veloz. O Matheus Henrique já é mais um cara que joga com bola do que sem bola. Então não é um time de muita pegada no meio. Os volantes adversários contra o Cruzeiro, nos jogos que eu vi, tiveram uma certa facilidade para jogar, dependendo da formação que o Cruzeiro utilizou. Assim como a marcação dos laterais adversários, eu considero um ponto fraco do time. O Dudu não acompanha com aquela velocidade, né? Com daquela maneira voraz, assim, o adversário. Lado direito, dependendo de quem estiver jogando no ataque, também. Então eu conto como um dos pontos que deve ser trabalhado pelo Léo Jardim para que a equipe tenha um melhor equilíbrio entre defesa e ataque. Os jogadores reservas que podem entrar e fazer diferença para mim, que eu considero. Bolazzi, que é um cara que finaliza e ele tem jogadas que fogem um pouco do padrão que os jogadores brasileiros estão conhecidos. Fez uso disso no Criciúma, já fez gol no Cruzeiro, é um cara que tem hora que busca uma finalização de primeira e tem hora que busca algo diferente. Tem Marquinhos no banco, tem Caio Jorge, tem Lucas Silva, tem muitos jogadores de qualidade, o Wanderson chegando, né, jogadores que podem fazer do Cruzeiro, se conseguir implementar o que tem de melhor o seu treinador Leonardo Jardim, pode sim ser um dos times a ficar na parte de cima da tabela, mas tem um caminho para isso. Hoje eu não apontaria o Cruzeiro como um dos destaques do Campeonato Brasileiro para pleitear título, mas é só o início do trabalho do Léo Jardim e esses jogadores, muitos deles, mais de 10, chegaram esse ano, não são remanescentes, então vai chegar no entrosamento melhor, no melhor desenho de equipe titular e sabendo que o elenco pode ser uma grande força do Cruzeiro, principalmente do meio para frente, onde tem muitas peças de qualidade que fazem com que o time seja também uma grande força ofensiva nesse campeonato brasileiro. Se buscar um equilíbrio, vai ter um melhor resultado. Beleza? Tá aqui para vocês. Esse é o primeiro clube que eu faço guia do Campeonato Brasileiro. É claro que vão ter os 20 clubes seguindo esse mesmo padrão, campinho e todas as informações. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe um like aí, já que essa ainda é gratuito, né? Não tem muita coisa gratuita aí no mundo sobrando, mas o like parece que ainda é. Então, se você gostou, é a forma de você me agradecer a esse que vos fala, que fez com tanto carinho para vocês e vai ter de todos os clubes, tá? Você cruzeirense, opine, comente, não me xinga, né? Se você não gostou, deixe seu comentário que, se for com respeito, eu respondo numa boa e a gente continua esse bate-papo aí que não teve, porque por não ser live, a gente faz nos comentários do vídeo. Tá ok? Tamo junto! Vamos pro próximo. Valeu!